muito cuidado com esses comportamentos de estar sempre bem, de aparentar que nada abala, de não pedir ajuda, de não compartilhar com pessoas próximas as suas dificuldades, as coisas que você está sentindo, as frustrações do dia, as tristezas, poder expressar isso, poder ter pessoas para poder extravasar isso, sem negar, sem fingir, sem querer parecer forte. Isso tudo são prevenções ao suicídio. Hoje eu quero propor um tema aqui que a princípio pode parecer um pouco estranho à primeira vista, mas eu acho que é um tema super importante. Eu quero falar sobre suicídio. Será que existe uma personalidade suicida? Será que a gente pode pensar em personalidades que são rigidamente suicidas? A gente sabe que essa nomenclatura não existe esse diagnóstico de personalidade suicida. Porém, eu quero propor uma ideia hoje que é, se a gente pensar o suicídio não exatamente como um desejo de morrer, mas uma tentativa desesperada de continuar vivendo, só que de outro jeito. A gente sabe que por mais que não existam personalidades claramente suicidas, existem tipos de pessoas, existem modos de funcionamento de algumas pessoas que tendem mais a estar propícios ao suicídio. E tratar esse tema de uma forma honesta, clara, transparente, eu acho que é muito importante, pode contribuir para muitas pessoas nesse sentido. Essa provocação que eu faço no início do vídeo aqui, ela é uma provocação que aparece quando a gente começa a pensar o sofrimento psíquico, o sofrimento humano, a partir das situações cotidianas que alguns pacientes nos trazem para a clínica. Ouvindo esses pacientes, a gente vai podendo se dar conta de algumas situações que são comuns em pacientes que têm uma tendência a pensar mais em suicídio, a pensar mais em terminar com a própria vida, a não ter um sentido na própria vida, a ver que a vida não está tendo graça. Então, por que normalmente, quando alguém fala em suicídio, a gente sempre tende a pensar o quê? Essa pessoa quer morrer, essa pessoa perdeu o desejo pela vida, essa pessoa está tomada por uma pulsão de morte, que é aquilo que a psicanálise vai dizer que existiria em todos nós seres humanos, uma pulsão de morte inata, que nasce com nós e que ela estaria sempre ali nos impulsionando para uma tristeza, para uma vida que não tem sentido, caso a gente não invista contra ela, caso a gente não utilize recursos para amortecer, digamos assim, essa pulsão de morte. E quando a gente vai afinando a nossa escuta, o nosso ouvido clínico, a gente vai percebendo que esse desejo de morrer não necessariamente está ligado a uma extinção da vida. Ele está ligado muito mais a uma queixa de uma vida que não está tendo graça, de um modo de viver que não está fazendo sentido. Que não tem necessariamente a ver, como a gente costuma ouvir muito numa psicanálise mais clássica, não tem muito a ver com uma falta de alguma coisa, né? Não é necessariamente que essa vida está faltando algo nela, ou essa pessoa não está conseguindo lidar com uma falta que é existencial, com um vazio que é existencial. Porque o desejo não é querer necessariamente o que a gente não tem. Não se trata disso. Muitas vezes as pessoas têm essa sensação de que, peraí, está faltando alguma coisa. Eu preciso ir atrás dessa coisa que está me faltando. Quando eu encontrar essa coisa, minha vida vai passar a ter sentido. E nem sempre isso se liga a isso. Nem sempre tem a ver com isso. Nem sempre tem a ver com uma falta de um sentido que não existe. Muitas vezes está ligado a outra coisa, a outra esfera. Então nem sempre tem a ver com uma falta de sentido. Nem sempre tem a ver com uma vida que está faltando alguma coisa que essa pessoa precisa buscar. Nem sempre tem a ver com isso. Então, desejo não necessariamente, desejo é uma palavra que a gente usa muito em psicanálise, que é para falar daquilo que nos move na vida.
né? Não tem essa conotação que normalmente a gente faz do desejo como algo sexual, não tem nada a ver com isso. É algo que nos move, algo que nos impulsiona na vida, é algo que nos faz buscar coisas na vida. O desejo tem a ver com isso, com algo que nos impulsiona para a vida. Então, não necessariamente tem a ver com aquilo que a gente não tem. Muitas vezes o desejo ele é produção, ele é produzido socialmente, né? E a gente vai comprando desejos que são impostos a nós por uma sociedade que acaba muitas vezes nos alienando da nossa vida, da nossa essência, do nosso desejo inato interior, que tem a ver com a singularidade de cada um. Então o desejo ele é produzido, né? Desejar é produzir relações, sentidos, possibilidades de existir no mundo. Ele não é uma coisa totalmente interna, como a psicanálise ortodoxa pensa, né? Então talvez o problema não seja que alguém deseja morrer, como eu falava, mas que a capacidade dessa pessoa de desejar vida, desejar viver, foi sendo progressivamente bloqueado e morto, né? A pessoa acabou se vinculando ao modo social de vida, ao modo de funcionar, que a excluiu da própria vida, da própria condição. E a vida passou a não ter mais um sentido, ou ganhar um sentido que a fizesse querer continuar vivendo, se sentindo potente, se sentindo desejoso. Eu vou dar um exemplo fictício aqui disso para ficar mais claro, mais palpável, tá? Por exemplo, imagina uma mulher que construiu toda a sua vida até aqui em torno da ideia de ser uma boa filha, uma profissional exemplar, uma parceira estável, alguém emocionalmente equilibrado. Vocês podem identificar, quem sabe até vocês, nesse relato clínico, né? Ela sempre funcionou muito bem nessa condição. Ela sempre deu conta de funcionar dessa forma. Ela nunca deu trabalho, ela sempre cumpria as tarefas perfeitamente, ela nunca saiu do script. Mas aos poucos, essa mulher começa a se sentir com um tédio enorme, um vazio dentro dela constante, como se nada fizesse sentido mais, uma sensação de que a vida dela não é exatamente dela. Vocês podem estar identificando, vocês ou várias pessoas nessa situação. Porém, apesar de sentir isso, ela continua funcionando, ela continua exercendo, ela continua executando. Ela trabalha, ela se relaciona, ela entrega tudo o que esperam dela, mas alguma coisa dentro dela continua sem fazer sentido e continua impossível dela sustentar. Cada vez mais se torna impossível dar conta das coisas que ela fazia e com isso ela vai sentindo um tédio absurdo dentro dela. E em algum momento começa a surgir o pensamento: eu não aguento mais viver. E a leitura mais imediata seria bom, ela quer morrer. Eis o engano. Não é que ela quer morrer, mas o que ela não aguenta mais é viver da forma que ela está vivendo. Pensemos, pessoal, nenhum de nós existe sozinho. A gente existe dentro de certos arranjos sociais. Família, profissão, relações amorosas, relações sociais, amizades. Alguns destes agenciamentos que eu acabei de falar, eles sustentam a vida. Eles fazem com que a vida seja possível de ser vivida. Outros destes sufocam a vida. Fazem a vida não ter graça. Fazem a vida não ter sentido. Fazem a vida ficar sem vontade de ser vivida. E às vezes, muitas vezes, percebo isso na clínica muito com os pacientes que me procuram, o sofrimento não vem do caos, não vem de uma vida desorganizada, como muitos pacientes falam: eu preciso organizar a minha vida, eu preciso deixar tudo organizado. Vem justamente do excesso de organização. Vem de uma vida extremamente ajustadinha, perfeitinha, onde se está cumprindo o script o tempo todo. E aí, nessa de ter que ser sempre esta pessoa que dá conta, que está enquadrada, adaptada, que é elogiada, que é bem vista, nesse constante investimento
para manter esta vida e receber esse olhar que vem de fora e esses elogios que são extremamente danosos porque faz a pessoa continuar num modelo, num comportamento que está fazendo mal para ela, nessa de ter que ser sempre o mesmo, de não poder variar, de não poder falhar, de não poder inventar outro modo de existir, essa pessoa vai se anestesiando, vai se desvinculando da vida, vai perdendo a graça de viver, vai querendo sair disso, e a única forma muitas vezes que ela tem de sair disso, e aí sim é o perigo e o problema, é muitas vezes anulando a vida mesmo, justamente por não ver outra opção, por não ver outra saída, por sentir que não tem como, a pessoa acaba acabando com a própria vida, terminando com a própria vida. A gente não pode levar essa queixa também sem ter esse olhar para essa questão. Que muitas vezes a vida pode sim, num momento de não se sentir mais capaz, de terminar a vida. Então o olhar clínico tem que ir para isso, mas o olhar clínico não pode perder de vista isso. Que é uma busca por é uma queixa por uma busca de uma vida diferente. Quem não viu, dá uma olhada lá nos meus vídeos, eu tenho uma série de vídeos que eu fiz ao vivo, na aba lá ao vivo do meu YouTube, do meu canal YouTube, eu fiz várias lives sobre o livro Sobre Querer Mudar, que é um livro muito bacana, de um autor winnicottiano que eu gosto muito, onde ele vai trabalhar toda essa questão de podermos inventar novas formas de viver, do quanto a nossa vida cotidiana ela nos sufoca e do quanto essa tendência a querer manter tudo do jeito que está acaba nos matando aos poucos por dentro. Quem quiser dá uma olhada nesses vídeos, eu vou deixar o linkzinho aqui. Então, quando eu penso nessa questão, né, quando eu penso nessa personalidade suicida que eu propus aqui, eu penso muito nessas questões e eu penso muito numa autora que ainda na minha época de faculdade a gente estudou muito, que era uma autora francesa chamada Joyce McDougall. Ela tinha um termo, um conceito que era o pensamento operatório. Né? Essas pessoas que ficam com esse modo de vida onde só cumprem aquilo que é determinado socialmente, vivem um script, vivem atendendo todos os requisitos sociais, elas vão tendo um modo operatório de viver onde elas só vão reagindo à vida. Elas não sentem, elas não pensam mais fora da caixa, elas não conseguem se dar o direito de nada, elas são aquelas pessoas que a gente chama de extremamente normais. Elas não ficam tristes, porém elas não ficam felizes também, elas não sofrem, mas porém elas não conseguem viver nada. Elas funcionam no modo normal, operatório. E um parêntese aqui, é o pior modo de viver. Porque esse modo operatório, esse modo normatizado, onde não há sofrimento nenhum, é como se a pessoa não tivesse mais expectativa de nada. Ela simplesmente se habituou, se enquadrou um modo de funcionamento e dali ela não sai. Quando há sofrimento, há desejo, há vontade. Por trás da depressão tem muito desejo de vida, de mudar a vida, de fazer coisas diferentes, de viver coisas. E justamente pela pessoa não estar conseguindo, ela se deprime. Mas ela sente que ela gostaria, que ela quer. Né? Então, como uma pessoa próxima a mim diz muito, né? Faz parte da vida. Né? Ou seja, tal coisa faz parte da vida, tem que fazer, porque todo mundo faz, é parte da vida. Né? Esse é o engodo, esse é o problema, esse é o erro. Quando você vai pensando que certas coisas são partes da vida e que desejar fora disso é um problema. E aí você vai se enquadrando, vai se adaptando, né? Costumam ser pessoas nesse sentido que não vivem nada de novo, estão sempre reagindo a padrões, sempre se adaptando a certos padrões, estão sempre se anulando, sempre se aniquilando a si mesmas, vivendo no modo meio de sobrevivência. Então, este é um modo de comportamento que a Joyce McDougall já falava, que é um comportamento operatório, normatizado, que acaba não produzindo sofrimento, né? E se produzir sofrimento era sair da normalidade, mas é um modo automático de viver. Por isso, pessoal, ao contrário do que se pensa, nem sempre um possível suicida, uma personalidade mais suicida, é alguém que demonstra sofrimento. Às vezes é justamente o oposto.
É alguém que está sempre bem, que está sempre feliz, que está sempre funcionando, que está sempre reagindo. Eu lembro de uma propaganda que tinha, não sei se tem ainda na televisão, que era 2 torcedores, né? Era de prevenção ao suicídio a propaganda, onde é que eles iam numa torcida assistir um jogo de futebol e um estava sempre felizão e outro sempre deprimido, cabisbaixo, e um sempre felizão e tentando fazer o outro ficar bem e tal. E aí um dia volta para a torcida, para o jogo, e aí aparece só aquele que estava sempre deprimido e o feliz tinha se suicidado e tinha tirado a própria vida. Então, para ver como essas coisas são perigosas, porque quando você tem a capacidade de sofrer e viver isso socialmente, isso já é um pé para poder sair desse lugar. Você está vivendo, você está expressando, você não está mascarando, você não está fingindo. Agora, aquela pessoa que está sempre fingindo, o custo emocional disso é muito grande para manter essa postura. E muitas vezes ela não se permite ou não imagina que ela possa mostrar esta fraqueza dela, sendo que às vezes o único recurso que vem na cabeça dessa pessoa é acabar com a vida, é tirar a vida mesmo, porque ela não tem outra alternativa, ela sente que não tem outra alternativa. Então, muito cuidado com esses comportamentos de estar sempre bem, de aparentar que nada abala, de não pedir ajuda, de não compartilhar com pessoas próximas as suas dificuldades, as coisas que você está sentindo, as frustrações do dia, as tristezas, poder expressar isso, poder ter pessoas para poder extravasar isso, sem negar, sem fingir, sem querer parecer forte. Isso tudo são prevenções ao suicídio. Pessoas que tendem a ter este tipo de comportamento contrário, né? De sempre querer se manter forte, de nunca expressar nada, de nunca transmitir nada, elas têm uma tendência, que a gente poderia nomear de personalidade suicida nesse sentido, porque elas não estão lidando com as situações, elas estão sempre fingindo, e isso é muito perigoso. Então, nesse sentido, né, o suicídio ele pode ser pensado como uma tentativa de fuga mesmo, uma tentativa de escapar de uma forma de vida que se tornou impossível de ser vivida. E aí, sim, pessoal, aí a importância também nesse sentido da busca de um lugar e de um espaço terapêutico para poder acolher essas sensações. Se a pessoa não tem isso na vida dela, ela pode buscar um espaço terapêutico para poder analisar isso e buscar outras formas de viver que façam com que ela volte a tomar gosto pela vida. Então, existem caminhos, existem fugas que criam caminhos, né? E existem fugas que levam ao colapso, à perda de sentido de vida. E nesse sentido, o suicídio seria uma linha de fuga que não encontrou outra saída, a não ser a abolição da própria vida. Mas, de novo, enfatizo, não é que a pessoa quer morrer, é que ela não conseguiu mais viver da maneira que ela está sendo obrigada a viver. Então, isso muda completamente a nossa escuta clínica. Para quem está assistindo esse vídeo, que também é profissional da psicologia, da psicanálise, da filosofia, é importante ter essa escuta para isso, né? A questão deixa de ser por que você quer morrer, né? E passa a ser, peraí, o que na sua vida se tornou impossível de ser sustentado? Que modo de existência é este que está te sufocando? Que outras formas de viver ainda não puderam aparecer? Isso é fundamental, muda tudo, né? E talvez a clínica, nesse sentido, ela não seja só o lugar de impedir a morte, né? Mas de ajudar a inventar outras formas de vidas possível. E aí sim, a gente pode pensar que talvez o suicídio não seja um desejo de morte, mas o grito de uma vida que não encontrou outras formas de existir. Se você gostou, se você conhece pessoas, se você se preocupa com pessoas que passam por situações, que vocês detectam esse tipo de situações, envie o vídeo. Esse vídeo é importantíssimo para poder auxiliar pessoas nesse sentido. E eu sei que é um tema muito complicado, muito delicado de se falar, eu sei que muitas pessoas evitam falar, mas acreditem, falar é ainda a melhor forma. Certo, pessoal? Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, vocês ajudam o meu trabalho sempre quando vocês fazem isso. Um abraço. Tchau, tchau.